Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, meu querido amigo Dr. Manuel Pizarro, reverendíssimos Srs. Bispos Dom Manuel Linda e Dom Américo Aguiar, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, Dr. José Lourenço Pinto, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, Sr. Presidente da Liga Portugal, Dr. Pedro Proença, Sr. Presidente da Associação de Futebol do Porto, Dr. José Neves, excelentíssimas autoridades civis e militares, representantes das diversas federações e associações, senhores presidentes das câmaras aqui presentes, senhores presidentes dos clubes, rivais e amigos que aqui estão também conosco, caros atletas, meus queridos galardoados, novos dragões de ouro, minhas senhoras e meus senhores. Compreenderão que ao fim de 40 anos tenho a noção de que já estarão fartos de me ouvir falar. E, naturalmente, que hoje é extremamente difícil, pelas emoções que aqui já vivemos, ao ver passados aqui filmes de pessoas que nos são muito queridas e que já não estão conosco. Mas, naturalmente, que não posso, num momento destes, recordar o que é a história dos Dragões de Ouro. Os Dragões de Ouro foi uma criação de uma direção minha que entendeu ser o melhor título para galardoar os melhores de cada época. E em 17 de janeiro de 1986, nós pela primeira vez entregamos os Dragões de Ouro referentes a 85. E lembro-me, como se fosse hoje, da enorme alegria que senti, porque uma ideia que tinha há muito tempo estava materializada com uma linda festa no Casino da Póvoa. E recordo os galardoados desse dia, dessa noite, que na altura foram galardoados como os melhores do ano e que hoje fazem parte, indiscutivelmente, da história do Futebol Clube do Porto. O treinador Artur Jorge, os atletas Fernando Gomes, Aurora Cunha, Fernanda Ribeiro, Cristiano Trindade e Rui Borges foram os galardoados. E tivemos nesse conjunto igualmente outras figuras, como o dirigente Walter Moraes e o funcionário António Figueiredo. Naturalmente que evoco-os hoje aqui com saudade e com muita satisfação, mas vejo a seguir o caminho que corremos até hoje. 37 anos depois, conseguimos ter um naipe extraordinário de novos Dragões de Ouro. Desde o Dragão de Ouro da Casa do Futebol Clube do Porto, atribuído à Casa da Albergaria Velha, que soube durante os tempos difíceis da pandemia manter a coesão e a unidade entre todos os seus associados e que ainda teve capacidade para fazer eventos a favor dos mais desfavorecidos da região. O Dragão de Ouro ao Funcionário do Ano, ao Quadro do Ano, foi entregue a Basílio Moreira. Há 25 anos já completados que serve o Futebol Clube do Porto, dedicadamente, competentemente, discretamente, como deve ser o exemplo para todos aqueles que entram de novo no Futebol Clube do Porto. O Dragão de Ouro de atleta amador foi entregue a dois grandes atletas, ao Daniel Sanches, o catalão mais portuense que eu conheço, tão portuense como os verdadeiros portuenses, que há mais de uma dúzia de anos serve o Futebol Clube do Porto e passeia a sua classe pelo mundo fora com o emblema do Futebol Clube do Porto ao peito.
Este ano foi só campeão da Europa individualmente e campeão da Europa pelo Futebol Clube do Porto, com a ajuda valiosa dos seus colegas, conquistamos a taça dos campeões europeus da modalidade. Na natação, tivemos igualmente alguém que conseguiu, com muitas horas de treino, com muitas horas de estágio, com um grande esforço, manter bem viva a bandeira do Futebol Clube do Porto no ponto mais alto da natação europeia. O atleta de alta competição, entregue ao Gonçalo Alves, símbolo de uma secção gloriosa e vitoriosa há dezenas de anos, que representa os valores do Futebol Clube do Porto, que se entrega ao jogo com grande entusiasmo, com grande dedicação, com grande competência e que ajudou, juntamente com os seus colegas, a que o Futebol Clube do Porto conquistasse este ano a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional e a Taça do Mundo, repito, com a ajuda dos seus colegas e com a preciosa orientação do seu treinador. O atleta jovem do ano, entregue ao Gonçalo Ribeiro, fruto das nossas escolas, como já vem sendo o hábito dos grandes guarda-redes que vestiram as camisolas do Futebol Clube do Porto, é um jovem que com 16 anos já conseguiu, tendo agora 17, já conseguiu chegar à equipa B do Futebol Clube do Porto. Se quiser e quererá certamente, e souber e saberá certamente usar as suas qualidades com trabalho, irá ser, não tenho dúvida, no futuro um grande valor do Futebol Clube do Porto. A revelação do ano, o Gonçalo Borges, a gazela do futebol português, uma potencialidade extraordinária, uma orientação para aquilo que faz, que tem lhe dado muitos frutos. E se souber e continuar a dedicar-se e ouvir os conselhos do seu treinador, não será uma esperança, não será uma revelação, será de certeza absoluta um valor seguro do Futebol Clube do Porto e do futebol português. O atleta, o futebolista do ano, o Otávio. O Otávio, a quem os colegas carinhosamente chamam do baixinho, é do tamanho dentro do campo da Torre dos Clérigos. Ele corre o campo todo, tem pilhas que não acabam mais, disputa o primeiro lance de jogo como se fosse o último e disputa o último como se fosse o primeiro. Tem tudo para continuar a brilhar no futebol português, tem tudo para continuar a ser um verdadeiro dragão de ouro no Futebol Clube do Porto. O atleta do ano, um jovem que desde os 12 anos no Futebol Clube do Porto deu razão à sua paixão de ser guarda-redes. Acompanhei o seu crescimento nos diversos setores, nos diversos escalões e conseguiu a pulso chegar até à equipa A e com trabalho, com a intuição que tinha, com a sua inteligência e a sua força-vontade, quando o seu treinador, com espanto de muitos e desacordo de alguns, o lançou como guarda-redes principal da nossa equipa. E ele respondeu de uma maneira brilhante, conquistou o lugar como titular da nossa equipa e tornou-se o melhor guarda-redes português que o levaram até à seleção nacional. O treinador do ano, obviamente, não podia ser outro que não o Sérgio Conceição.
Não é por eu ser padrinho dele, como ele disse aqui na brincadeira, porque meus afilhados são todos aqueles que sentem, vivem, vibram e servem o Futebol Clube do Porto com dedicação inexcedível como ele. Os que fazem assim são todos meus afilhados, no bom sentido, e naturalmente que tive muito prazer, como presidente e como amigo, de entregar este 4º Dragão de Ouro da carreira de Sérgio Conceição. Estou crente e tenho certeza que não foi o último, nem sequer o penúltimo. O Dragão de Ouro Carreira foi entregue a um grande deportista, a um grande homem que ama a cidade do Porto, como hoje aqui demonstrou na sua pequena intervenção, o Leandro Massada. Vi-o nascer para o handball, militava eu nas outras secções, ainda havia handball de 11, e ele, com um corpo franzino, tornou-se rapidamente no melhor jogador português da sua geração. Mas o Prémio Carreira foi-lhe hoje atribuído porque desde o dia 1 de janeiro de 1977 firmou um contrato como médico do Futebol Clube do Porto. Contrato esse que ainda hoje se mantém, cooperação essa que ainda hoje se verifica para bem da saúde dos nossos atletas. Foi realmente um ato de justiça que me deu a mim muita satisfação. O sócio do ano, Dr. Fernando Pobas, eu acho que toda a gente o conhece, quase toda a gente, e dessa quase toda a gente, acho que não é possível haver alguém que não goste dele. Pela sua alegria, pela sua inteligência, pelo seu sentido de humor, conquista toda a gente. Foi quando eu era diretor de futebol, médico do Futebol Clube do Porto, nas camadas jovens. Aí demonstrou sempre um amor fantástico ao Futebol Clube do Porto. E esse amor levou a que, em tempos difíceis que recentemente passamos, quando todas as entidades nos fecharam as portas e os bancos nos tentavam asfixiar, o Dr. Fernando Pobas, anonimamente, esteve sempre disponível para nos ajudar a resolver e ultrapassar os problemas. Dr. Fernando Pobas, um grande abraço. O dirigente do ano, Dr. Fernando Gomes, numa época difícil, muito difícil, em que o Futebol Clube do Porto repentinamente ficou sem o responsável da área financeira do clube e da SAD, recorri a um telefonema e convidei-o para almoçar. Nem ele sabia o que o esperava. Fiz-lhe ver a situação difícil que o Futebol Clube do Porto atravessava. Compreendia que o seu prestígio e o seu passado político e o seu passado como grande homem do Porto seria difícil aceitar. Mas depois de lhe explicar o que se passava, respondeu-me apenas: se o Futebol Clube do Porto precisa de mim e o Jorge Nuno quer, Jorge Nuno sou eu, desde já tenho a minha anuência. E em boa hora, porque no momento em que atravessamos ainda maiores dificuldades, caímos no fair play financeiro fruto de decisões que não deram aquilo que nós esperávamos, ele teve a coragem de enfrentar o problema com muita dificuldade, com muito amor ao Futebol Clube do Porto, e conseguiu, na época passada,
que saímos desse flagelo que era o fair play financeiro, sem quebra da competitividade desportiva, porque fomos campeões em quase todas as modalidades. O dragão da recordação, Maria Amélia Canossa. Eu conhecia, talvez os filhos não saibam, tinha ela 18 anos. Foi a princesa da rádio portuense num concurso nacional levado a cabo por uma revista então, que era a número 1 em Portugal, que era a revista Flama. E desde aí mantivemos um contacto e uma grande estima, porque tínhamos em comum o amor ao Futebol Clube do Porto. Hoje não é possível lembrarmos-nos de Maria Amélia Canossa sem nos lembrarmos do "Oh meu Porto", e não é possível entoar o hino do Futebol Clube do Porto sem nos lembrarmos da Maria Amélia Canossa. Eternamente ela será uma recordação sempre viva no coração de todos os esportistas. Finalmente, o dragão de honra do Futebol Clube do Porto, que tive o imenso gosto de entregar ao Dom Américo Aguiar. Não vou aqui falar de como conheci o Padre Américo, nosso percurso até hoje, a nossa ligação ao Dom António Francisco, porque o controle das emoções num ser humano também tem limite. Mas queria apenas dizer-lhe, meu querido Dom Américo, que eu sei que o senhor sabe a alegria que senti em entregar-lhe este troféu. E o senhor sabe que eu sei também a alegria com que o recebeu. E nós os dois sabemos que no céu alguém que o guia e o ilumina e a mim me protege, estará tão satisfeito como nós. Minhas senhoras e meus senhores, tenho tempo limitado e não sabia ainda ontem o que havia de vir dizer. E quando à noite estava aqui a assistir deliciado, como hoje à tarde, ao ensaio desses fantásticos artistas que hoje aqui atuaram, sentado aí numa dessas cadeiras, eu estava a pensar o que é que havia de dizer. E pus-me a tentar lembrar do que é que disse no ano passado. E então lembrei-me que desenvolvi a minha conversa a partir de uma frase linda e por demais repetida de Fernando Pessoa, que disse: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Não sei o que disse depois, sei que desenvolvi isso. E tive uma ideia, vou ver, porque tenho em casa, não é na mesa de cabeceira, mas em cima da minha secretária, os poemas de Fernando Pessoa, e fui ver se encontrava algum que pudesse servir de mote para aquilo que eu hoje vos iria dizer. Com licença. E folhei vários e encontrei o princípio de um belo poema que vou agora reproduzir e que depois citarei novamente com uma pequena correção adaptada a mim mesmo. Então diz Fernando Pessoa: se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tenho apenas duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os dias são meus. E eu citaria novamente com a minha emenda pessoal: se quando eu morrer
Não está para já, para não do América. Não, professor Filipe Macedo. Então, estou mais descansado. Se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tenho apenas 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os meus dias são vossos. Vossos, da minha família aqui presente, da que não está presente, dos meus amigos de décadas aqui à minha frente, de todos aqueles que ao longo destes 40 anos eu consegui criar uma amizade sólida, sincera e desinteressada. Vossos, de todos aqueles que com as camisolas do Futebol Clube do Porto, em todas as modalidades, encheram o Futebol Clube do Porto de glória. Vossa, a todos os treinadores que prestigiam e põem o Futebol Clube do Porto no caminho da vitória e da glória. Vossa, a todos vós que estáis aqui. Vossa, dos atletas e campeões do desporto adaptado, a quem quero muito e que são tão importantes no nosso clube como são os mais importantes. Vossa, de todos vós, que acedestes ao nosso convite, sem qualquer interesse, apenas por estima e amizade, por respeito ao Futebol Clube do Porto ou por amor ao Futebol Clube do Porto, e que me encheram o coração de gratidão. Por isso, os meus dias, com a garantia de que ainda vão ser alguns, os meus dias serão realmente vossos. Não me vou alongar, senão a música toca para mandar embora. Queria apenas que considerassem que os meus braços se transformam nas asas de um dragão, muito grandes, e que consigo envolver-vos a todos num abraço fraterno, de muita amizade, de muita gratidão, de muita esperança no futuro de todos nós, no futuro do Futebol Clube do Porto, e a todos, com esse abraço, envolvê-los e desejar-lhes um feliz Santo Natal e um ano novo cheio de felicidade e de vitórias do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado.